O que há acima do céu? Deus reside em seu palácio no céu. De lá, ele vigia o mundo e intervém no curso da história. Acima do templo de Deus está a camada superior do universo. Mas ele não vive lá sozinho, existem outros seres celestiais lá. Os anjos são os seres celestiais mais famosos no judaísmo, depois de Deus. Na Bíblia, a palavra anjo significa um mensageiro, geralmente um mensageiro humano. Por outro lado, anjo de Deus, ministro do exército de Deus e filho de Deus. Esses são todos nomes sinônimos na Bíblia para uma criatura celestial milagrosa que funciona como um mensageiro de Deus. Eles vivem no céu ao lado de Deus, onde glorificam e louvam a Deus, e, quando Deus os comanda, eles descem do céu à terra e cumprem suas ordens. Os anjos podem aparecer em qualquer lugar, aparecer para os humanos, falar com eles e transmitir diferentes mensagens. A eles. Nas histórias da Bíblia, as pessoas tendem a se assustar ao ver anjos. Essa reação não é surpreendente, considerando que às vezes os anjos são retratados segurando uma espada desembainhada. Os anjos são descritos como poderosos e muito perigosos. Um anjo pode matar centenas de milhares de pessoas em um dia. Mas isso só é feito por ordem divina e apenas em casos raros. Os anjos são enviados à Terra para entregar mensagens aos humanos ou com o propósito de guardar e proteger alguém de qualquer dano. Os anjos na Bíblia não são apenas mensageiros de Deus, eles têm livre-arbítrio e também podem ter sua própria posição. Na Bíblia, há uma história sobre um anjo que gentilmente implorou a Deus para ter misericórdia de Jerusalém, e outra história sobre anjos que desceram do céu e agiram contra a vontade de Deus. Eles se casaram com mulheres humanas e tiveram filhos juntos, incorrendo assim no desagrado de Deus. Como é um anjo? De acordo com a Bíblia, um anjo pode ser visto e invisível, pode aparecer de uma chama de fogo ou assumir a forma de um ser humano comum para qualquer coisa, pode aparecer em sonho ou na realidade, ficar no chão ou flutuar no ar. Mas o fato que mais o surpreenderá é que o anjo na Bíblia não tem asas. Os anjos alados começaram a ser descritos no século V depois de Cristo sob a influência de seres celestiais, como serafins e querubins. Estes são os descritos na Bíblia como tendo asas. Os serafins são mencionados muito pouco na Bíblia. Eles são descritos em uma história como cobras e, em outra, como seres celestiais com 6 asas. Por outro lado, os querubins são mencionados na Bíblia muitas vezes. É difícil saber exatamente como eles são, mas é bastante claro que estes são os animais celestiais alados de Deus. Deus é descrito em vários lugares na Bíblia como sentado sobre querubins, montado em um querubim, e também em pé sobre um querubim. No livro de Gênesis, os querubins são mencionados como as criaturas colocadas para guardar a entrada do jardim do Éden, que permanece fechada aos humanos. No livro de Ezequiel, eles são descritos como um animal com 4 asas, rosto humano e mãos humanas sob as asas, e um corpo híbrido de leão, touro e águia. A Bíblia também diz que as paredes e portas do templo eram decoradas com relevos alados, e que enormes estátuas de querubins e estatuetas menores de querubins eram colocadas dentro do templo. Outra criatura milagrosa mencionada em vários lugares na Bíblia é o diabo. O significado literal da palavra diabo é adversário. Não há menção ao diabo vivendo no céu, mas pode-se entender pelas Escrituras que ele tem a capacidade de subir ao céu e falar com Deus. O diabo está interessado em um conflito entre Deus e os humanos. Ele pode convencer Deus a testar a lealdade dos humanos e incitá-los ao pecado. De acordo com a tradição judaica, o diabo é, na verdade, um anjo maligno chamado Samo, cujo papel é ser o conselheiro maligno de Deus. Satanás, assim como o julgamento de Deus, tem a ambição de punir as pessoas que pecaram. Satanás também é descrito como a mente maligna, a fonte dos pensamentos malignos que levam as pessoas a pecar e a entrar em conflito com outras. Satanás é chamado tanto de anjo destruidor quanto de anjo da morte. Ele tem muito poder destrutivo. Mas, apesar de todo esse poder, não tem capacidade de prejudicar ninguém sem receber a permissão de Deus. Ele só pode matar aqueles a quem Deus lhe ordenou que matasse. Um dos casos é a tentação de Cristo. O Espírito Santo, que foi revelado a Jesus no momento do seu batismo, o conduziu ao deserto por 40 dias, onde ele não comeu. Então, durante sua estadia no deserto por 40 dias, Satanás o testou e tentou tentá-lo.
3 tentativas foram feitas por Satanás para tentar Jesus. Na primeira tentativa, Satanás lhe diz que, se ele é de fato filho de Deus, deveria transformar as pedras do lugar em pão para saciar sua fome. A isso Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de todos os meios do Senhor viverá o homem. Na segunda tentativa, o diabo o levou até o canto do terraço do templo e o provocou, dizendo que, se ele fosse de fato filho de Deus, se jogaria lá embaixo sem temer nenhum mal, pois Deus prometeu protegê-lo nos versículos. Pois os seus anjos lhe darão ordens, e ele o apoiará sobre os seus pés, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor, teu Deus. Na terceira tentativa, Satanás o elevou a um lugar alto, mostrou-lhe todos os reinos dos homens e suas riquezas, e disse-lhe que lhe daria tudo isso se ele se curvasse diante dele. Jesus respondeu-lhe: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Como no caso de Jesus, o diabo tentou e testou outras pessoas, como Noé, Adão e Eva. Tentando Eva comer da maçã. O diabo tem poderes especiais para trazer doenças e problemas aos humanos, mas ele só pode usar esses poderes após receber permissão de Deus. Em contraste com Satanás, em relação à existência de anjos, há um consenso judaico bastante amplo, e eles são descritos na literatura judaica de maneira bastante detalhada. Eles também são chamados de anjos servos, também ministros. Dizem que são criaturas aladas, enormes e milagrosas, que servem a Deus e que se comunicam em hebraico. São sempre descritos como homens. Os anjos habitam no céu, de lá gerenciam todos os processos que ocorrem na terra. Servem a Deus e também cantam para Ele e o louvam. Os anjos existiam antes mesmo dos humanos serem criados. Eles pensavam que Deus ficaria satisfeito com eles e não entendiam realmente por que Deus decidiu criar os seres humanos. Os anjos se permitem questionar o significado das decisões de Deus, mas, no final, sempre as aceitam sem questionar. Eles têm livre-arbítrio, mas estão sujeitos à vontade de Deus. Os anjos observam os humanos do céu e observam todas as suas ações. Quando os anjos veem que alguém pecou, eles não necessariamente estarão a favor dela e, às vezes, tentarão convencer Deus a não perdoá-la. A atitude dos anjos para com os justos também nem sempre é positiva. Quando pessoas justas como Moisés ascendem ao céu, ainda vivas, os anjos ficam irados e tentam afastá-los. Por outro lado, quando os justos chegam ao céu após a morte, são recebidos lá pelos anjos com uma bela recepção. Às vezes, os anjos descem do céu para a terra, entregam mensagens divinas a alguém, ajudam alguém que Deus deseja para o bem ou ferem alguém que Deus deseja para o mal. Existem também anjos da destruição cuja principal função é prejudicar os humanos. Alguns deles residem no inferno, no submundo, e punem os pecadores de lá. Os retratados como anjos eram Miguel, Gabriel, Rafael e Ariel. Esses arcanjos são às vezes descritos como anjos da guarda que ficam nos 4 lados do trono de Deus. Miguel também é chamado de grande ministro, ou um dos primeiros ministros, e um de seus deveres é oferecer um sacrifício a Deus em um altar celestial. Disse sobre ele que ele é todo neve e que ele é a personificação da medida da graça de Deus. Está escrito sobre ele que foi escolhido para anunciar a Abraão e Sara que um filho nasceria deles. Gabriel é descrito como ministro do fogo ou como rei do fogo. Disse que ele é todo fogo e que ele é a personificação da medida do julgamento de Deus. Está escrito sobre ele que foi escolhido para ser enviado em missões assassinas, como destruir a cidade de Sodoma. Mas em outros casos, está escrito sobre Gabriel que ele também foi enviado para salvar pessoas justas de problemas e anjos sabotadores. Além disso, Gabriel não é apenas um guerreiro, mas também um anjo sábio e erudito. Ele fala 70 idiomas. Todos os outros anjos só sabem falar hebraico. Em contraste, os nomes dos anjos Rafael e Uriel não são mencionados na Bíblia. Relativamente pouco se fala sobre ambos. O arcanjo Rafael é considerado responsável pela medicina. Disse que ele foi enviado para curar Abraão após sua circuncisão. O anjo Uriel é considerado responsável pela luz, especialmente a luz das estrelas. Seu nome aparece pela primeira vez em composições relativamente tardias. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel são anjos muito importantes. Mas o anjo mais próximo de Deus, cujo nome é Metatron, também é referido como ministro do interior, assim como um menino, e também pelo nome singular, Pequeno Deus.
Metatron é considerado um representante de Deus e o escriba celestial responsável por registrar meticulosamente todas as ações dos humanos. A história de Metatron começa com um homem completamente comum chamado Enoque ben Yared. Na Bíblia, ele era o bisavô de Noé. Enoque agradou tanto a Deus que Deus o levou ao céu enquanto ainda estava vivo, abençoou, mudou sua aparência e seu nome, sentou em sua própria cadeira e lhe deu um status mais importante do que todos os anjos. O status de Enoque é o mais elevado de todos os anjos. Enoque não está imune a punições. Em um dos casos, conta-se a história de 4 pessoas que tentaram entrar no paraíso durante suas vidas. Um desses 4 era Eliseu. Disse sobre Eliseu que ele conseguiu ascender ao jardim do céu e viu que Metatron estava sentado em um trono enquanto os outros anjos estavam de pé. Como Enoque não se levantou ao ver Eliseu, Eliseu ficou confuso e pensou que Deus não governa o mundo sozinho, mas que ele tem um parceiro. Disse que, por esse engano, Enoque foi severamente punido. Ele foi retirado de sua cadeira e recebeu 60 golpes de fogo. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se sim, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e divertido. Até a próxima!